Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre o mito de Dioniso e as relações aí com o cristianismo primitivo, particularmente com o relato das bodas de Caná, que aparece ali no Evangelho de João. Qual a relação de um com o outro, né? Bom, primeiro, sobre o culto de Dioniso ou Baco na Grécia Antiga, Roma Antiga, né? Esse livro aqui da Sarah Ruden, Apóstolo Paulo, ela vai falar na página 196, de todos os cultos a que Paulo poderia aludir, os de Baco, Dioniso, né, e Cibele eram os que mais incomodavam, na opinião popular. Em primeiro lugar, sua origem estrangeira os tornava suspeitos, e as pessoas os associavam a orgias e crimes. Lívio faz um relato do culto a Baco em Roma, antes dele ser proibido na cidade. Aí diz assim, Lívio, relato de Lívio. Quando vinham a conversa indecente, a noite e a mistura dos sexos tinham expulsado qualquer noção de limite, então as perversões de todo tipo tomavam a frente, conforme cada um encontrava à disposição o tipo de prazer para o qual estava individual e naturalmente inclinado. E o desregramento não se limitava ao sexo entre homens e mulheres nascidos livres. Não. Dessa oficina do crime saíram perjúrio, falsificações, processos inteiramente falsos, assim como envenenamentos e assassinatos, tão discretos e profissionais que em alguns casos as famílias não conseguiam nem achar o corpo para sepultar. Alguns crimes eram frutos de conspiração, mas a maioria era simplesmente violenta, porque com os gritos e o barulho de tambores e símbolos, ninguém do lado de fora ouvia os berros daqueles que estavam sendo maltratados ou mortos. Esse aqui é o relato da Sarah Ruden. Esse relato também vai aparecer neste livro aqui, O Entorno Religioso do Cristianismo Primitivo, do Hans Josef Glauck, volume 1. Ali na página 129, ele vai falar do escândalo das bacanálias. Bacanálias, as festas, né, chamadas de bacanálias. Né? Tal como Ptolomeu IV Filopator, o Senado romano também se vê obrigado a criar ordem. Em Roma, onde os mistérios de Dioniso penetraram pelo sul da Itália, ocorre em 186 a.C. Então, essa confusão aí foi em 186 a.C. O grande escândalo das bacanais, sobre o qual Lívio fornece um relato detalhado, ainda que no estilo romanceado. O início de sua descrição já é bastante colorido, em grego de classe baixa, que se especializou em ações cultuais noturnas, secretas, como sacerdote secreto e adivinho. Leva os mistérios inicialmente para Etrúria. Cada vez mais pessoas são atraídas porque as alegrias do vinho e da comida acompanham as cerimônias. À medida que as horas avançam, homens e mulheres jovens e velhos praticam excessos de todas as espécies, comida e assassinatos, mas toda a violência permanecia oculta, pois sob o alarido e o barulho dos pandeiros e símbolos, ninguém podia ouvir o grito do socorro das vítimas de estupro e assassinato. Bom, Lívio continua por várias páginas nesse tom, algumas de suas formulações são bem estranhas. Depois dos homicídios, às vezes não existe sequer um corpo para ser enterrado. Os iniciantes são entregues aos sacerdotes como sacrifícios cruentos ou são abatidos. A testemunha principal exprime o temor de que os iniciados a despedacem com as mãos por causa de sua traição. Pode-se perceber nisso uma ressonância não muito bem entendida dos esparagmos e da homofagia, especialmente porque Lívio fornece outras indicações do matriz estático desse movimento. O Senado reage duramente com a perseguição e a punição dos participantes. Lívio fala de 7.000 afetados, de suicídios, inúmeras sentenças de morte, e como a resolução oficial que foi preservada numa inscrição. Esse édito não pretende tornar impossível a adoração de Dionísio como tal, mas a prover de tantas cláusulas e limitações que a impede de se transformar num movimento clandestino perigoso. Então, essa restrição, por causa dessa confusão toda, principalmente pelo risco de atentados e conspirações, isso aconteceu lá em 180 a.C., lá em Roma. Houve uma restrição e ela foi abrandada. Existem vestígios desse culto a Dionísio ali em Pompeia, na Vila dos Mistérios, ali em Pompeia. Ele se refere a isso. Tá? O livro aqui do John Crossan, Em Busca de Paulo, ele também vai se referir a isso. Ele vai falar aqui na página 278, tem uma figura aqui que tem uma coluna aqui, tá? Essa coluna é dos adoradores de Baco, em honra a Dionísio. Isso aqui está em Corinto, na época aí de Jesus, tá? Então, Corinto
era uma cidade que tinha esses cultos, né? Éfeso também tinha. Então esse culto de Baco está ali circulando ali na região ali da Judéia da Galileia, né? Tá? Então, qual a semelhança disso com a Eucaristia cristã? Nenhuma. Tá? A gente tem na carta do Plínio, onde ele fez uma apuração, uma pesquisa sobre essas acusações de que haveriam ali orgias ali entre os cristãos, e ele não apurou nada. Não apurou nada, então a gente não tem nenhuma conexão, são só acusações. Mas não há paralelo entre esse culto de Baco com o culto da Eucaristia. Não há relatos com esse paralelo. Há acusações não fundadas, né? Infundadas. Mas em relação com as bodas de Caná, bom, o John P. Meyer, ele faz aqui uma análise das bodas de Caná, que só aparece em João, e ele chega à conclusão de que aquilo dali é um texto, é uma construção do evangelista, tá? Não é histórico. Conversão de água e vinho não seria histórico. Ele aponta vários problemas ali na narrativa que não batem, e ele chega à conclusão, na perspectiva dele, de que não é histórico. Aí ele analisa também, aqui na página 598, essa questão das similaridades com o culto de Dionísio. Ele vai apontar aqui uns textos do Ranchen, que eu vou citar aqui depois, posteriormente, que ele aponta várias diferenças, e é que ele diz assim, um ponto que merece ênfase é a época tardia dessa associação do milagre de Canaã com a festa de Epifania. A festa de Epifania é a festa que comemora 6 de janeiro, comemora o nascimento de Jesus e também comemora o milagre das bodas de Canaã. Tá? Coincide a mesma data. Isso no Oriente. Tá? No Ocidente ficou 25 de dezembro, o nascimento de Jesus. No Oriente é 6 de janeiro. Então, há quem diga que tem relação com o culto de Dionísio essa data. Né? Alegações historicamente equivocadas sobre a ligação antiga entre os dois já deveriam ter sido sepultadas há muito tempo. Então, John P. Meyer, ele não aprofunda, mas ele diz que essas relações com o culto de Dionísio, elas não têm fundamento. Tá? Não tem, ele não traça essa correlação. Tá? Bom, eu vou trazer aqui uma outra referência que foi indicada aqui pelo Azrael. Azrael é um inscrito aqui do canal, que ele trouxe como referência esse livro aqui, ó. É esse livro daqui, que é The Mythology of Wine, né, que está no Kindle, né? Eu selecionei aqui uma parte, que ele fala dessas... Ele vai descrevendo aí várias lendas em torno de Dionísio, desde a época da Grécia até chegar em Roma, e nenhuma delas Dionísio converte água em vinho. Ponto. O máximo que tem perto é um relato que aparece lá em Ovídio, tem aqui o link lá no site do Perseus, que realmente é anterior aos evangelhos. E nesse relato está falando lá que Dionísio ele é capturado num navio por piratas, e ali ele faz uma série de milagres ali. Entre os milagres é uma vinha, ela percorre todo o mastro, aparece uma vinha percorrendo o mastro do navio, e existe uma chuva em que chove vinho. Tá? Então não tem propriamente uma conversão de água e vinho. É o máximo que tem perto, é porque tem a chuva, tá? Mas não é propriamente uma conversão de água e vinho. Então é um paralelo assim, muito distante com o que está sendo narrado ali nos evangelhos. No entanto, esse livro daqui ele se refere a uma novela romana escrita em grego por Aquiles Tácios, que se chama Leucippe e Clitofon. E essa novela ela foi revelada ali em 1917, começo do século XX, 1917. E ela data final do século I, começo do século II. Então ela está datando mais ou menos ali na mesma época que o Evangelho de João. E mais, os acontecimentos estão sendo narrados ali em torno de Tiro, na costa do Mediterrâneo, que fica a apenas 40 milhas de Nazaré. Então está muito próximo da Galileia, está muito próximo do ambiente. Então a gente pode dizer que ali, naquele ambiente, tem
essa narrativa. O que conta essa narrativa? Bom, o Dionísio visitou um pastor que ofereceu a ele uma refeição e uma taça com água. Dionísio agradeceu aos deuses, levantou a taça e quando desceu, aquilo estava cheio de vinho. Então não houve uma troca de taça, é a mesma taça, tá? Ele converteu água em vinho ali naquela taça, tá? Então ele diz assim, o mito é importante porque a água literalmente foi convertida da água em vinho, na presença de testemunhas. Nenhuma taça foi trocada. Fragmentos do papiro encontrados no século XX, 1917, né, foram descobertos e datados do século II, significando que a novela provavelmente viria da primeira metade do segundo século, mais ou menos a mesma época que está o Evangelho de João. Antes dessa descoberta, a novela era datada muito mais tarde e, portanto, não tinha maior relevância ali para o milagre de Canaã. Mas com essa descoberta, o mito de Dionísio, transformando água em vinho, estava circulando na época que foi escrito o Evangelho de João e possivelmente na própria Galileia, tá? Então, esse autor aqui é desse livro aqui, ó. A Mitologia do Vinho, do Arthur George, tá? Então ele traça esse paralelo. A questão toda é que eu tenho outras referências aqui na Wikipédia, na verdade, né? E existe uma disputa em torno da datação desses fragmentos, se eles realmente são do século, início do século II. Essa é a grande questão. Bom, esse é o ponto. Se existe essa correlação de data e de local, então o autor, o Arthur George, ele sugere que pudesse o evangelista, ele pudesse estar dando uma resposta a essa novela, tá? Então, essa novela que circulava era conhecida das camadas populares, então converte uma taça em vinho, pois é, então Jesus vai converter um tanque inteiro de água em vinho, entende? Ele está fazendo dentro do imaginário popular, ele está mostrando que Jesus tem um poder muito maior. Essa seria a perspectiva aí que poderia estar inspirando o autor a colocar essa narrativa. Mas tudo depende de saber se de fato esse manuscrito ele estava circulando ali na época. O livro do Arthur George, ele infelizmente ele não coloca nenhuma referência, tá? Então ele não permite avançar nesse sentido. O John P. Meyer desconhece esse fragmento, nem comentou. Então é isso que nós temos, ou seja, o único ponto em que Dionísio vai converter água em vinho seria esse aqui. Essa, na verdade, é uma novela que está acontecendo ali mais ou menos na mesma época que o Evangelho de João, se é que esse manuscrito pode ser datado dessa época. Tá? Então, isso é o que temos com relação a Dionísio e comparações aí com o Evangelho de João. É isso. Muito obrigado.